Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos. Tenhamos uma excelente noite de estudo, de convivência, né? De aprendizado, de boas vibrações. Estamos na hora, né? 20 horas e 1 minuto. Vamos iniciar então, né? Fazendo uma prece em que nós pedimos o auxílio de todos para que juntos nós sejamos mais fortes e possam as nossas energias unidas se fortalecerem, alcançarem as frequências que vibram as colônias espirituais, as cidades, os postos de socorro, onde vibram seres e coisas na frequência do amor, na frequência da fé, na frequência da compaixão, do perdão, na frequência da bondade, que estamos todos tentando construir dentro de nós todas as virtudes que fazem parte do crescimento espiritual e que nós estamos semeando no nosso campo interior. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em mais uma noite de estudos, facultando que todos possamos compreender, na medida do possível, possamos assimilar e possamos utilizar nessas informações no nosso contato diário com os amigos, com todos aqueles que fazem parte da nossa vida, que atravessam os nossos caminhos, não sem razão, mas para que possamos somar na vida deles e eles nas nossas vidas. Que a tua luz ilumine os lares, ilumine as casas espíritas, todos os templos voltados ao bem e à paz, todos os grupos de estudo, todos os irmãos que estão ouvindo agora, ao vivo, e aqueles que estão ouvindo o material gravado, estejam onde estiver, possam sentir a radiância da tua luz. Obrigado por tudo, Senhor, e abençoa também os irmãos que estão com os nomes inscritos na área de texto, que são lembrados de forma carinhosa, que nós possamos enviar boas energias para todos eles e para todos aqueles que espiritualmente estão ao nosso redor, necessitados, principalmente de orações, que eles possam receber neste momento, assim como nós. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, né? Boa noite, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Todos são muito bem-vindos. Estamos aqui num estudo espírita todas as noites, né, com exceção de quarta-feira, mas de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas, a gente sempre está aqui estudando, tá? Toda noite é um estudo diferente, um estudo doutrinário, né, com vistas à nossa melhora, com vistas a gente superar as dificuldades que a gente está vivendo, né, na nossa existência. Então, vamos dar sequência no estudo que realizamos todas as quintas-feiras, que é o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Tá? Faz 22 semanas que nós estamos fazendo este estudo, né? E estamos no capítulo 17. É um capítulo que a gente já começou na semana passada, né? Nós vamos dar continuidade, né? Que tem como título, é o capítulo 17, que tem como título Encontro com a Realidade, né? E aí a Joana de Anjos falava, né, a respeito da importância de nós encontrarmos com a nossa realidade profunda, né? Só que a gente tem essas distrações, a gente tem é, as ilusões, as fugas, né? Da verdade dentro de nós e fora também, né? E aí no último parágrafo que ela falou aqui, a gente só vai repetir a título
de revisão mesmo, né? Para que a gente possa pegar essa linha lógica aí, né? Então ela disse aqui, deixa eu só ajeitar aqui, ela disse aqui, em razão do desgaste dos valores éticos na sociedade, o medo de desvelar-se a outrem gera reações e subterfúgios nos quais procura compensações psicológicas que não são planificadoras, né? Então a gente falava sobre isso, né? O medo das pessoas se desvelarem. Porque o medo de tirarem sarro, o medo de serem indiferentes, né? O medo de debocharem, de sair contando para os outros, o medo de ser rejeitado, não é? Tantos medos a gente falou sobre essa questão. O medo de não ser amado é o medo básico, né? Psicologicamente falando, o medo de não ser amado, medo de ser rejeitado. São os dois maiores medos que a gente tem, né? Psicologicamente são esses, né? São básicos, né? E nos fazem criar uma proteção, nos esconder até de nós mesmos, que a gente fica com medo de não ser amado até por si mesmo, né? Então a gente esconde da gente mesmo. Tem coisas que nem a gente se permite falar para a gente mesmo. Quem dirá para o outro, né? Quem dirá para as outras pessoas, né? Então, se você souber quem eu sou, você não vai me amar. Então, esse é o grande receio, né? E aí a gente vai guardando, né? É, fugindo do contato conosco mesmo, fugindo do autoencontro e fugindo do encontro com o outro. Fugindo do encontro com os grupos, do encontro com a vida social. Nós temos que ter um equilíbrio, né, entre a vida íntima, o silêncio interior, o autoencontro, as coisas que a gente faz interiores, né? A gente tem que ter um equilíbrio com a vida de fora. Às vezes a gente só tem esse contato conosco mesmo e não tem nada de vida de fora, né? Foge da vida social. Às vezes é o contrário, às vezes só tem vida social, não tem nada de vida interior, né? De autoencontro, né? E a gente acaba buscando compensações em coisas, fugas, né? Em coisas que não vão nos planificar. A gente começa a dar um super valor para coisas que têm o seu valor, mas a gente não pode superdimensioná-los. Tudo tem o seu valor, né? Na nossa vida. Mas quando a gente começa a colocar uma carga compensatória muito grande em cima de uma determinada área, em cima de uma determinada busca, em cima de uma determinada conquista no mundo de fora, né? A gente começa a exagerar e não planifica. Não planifica. Adquirir coisas, controlar pessoas, né? Ganhar muito dinheiro, né? Ou uma preocupação excessiva com saúde ou excessiva com a beleza. Tudo que é excessivo, né? Já está demonstrando um grande medo, a insegurança, demonstra que eu não me gosto, que eu não me amo, não me acho bonito, não acho que eu tenho atrativos, né? No campo afetivo, emocional, né? Então eu fico tentando compensar com coisas exteriores, né? Para mostrar que eu tenho valor, que eu sou alguém importante, ou que eu sou alguém, né? Que tem valor, que é digno, que tal. Mas quando a gente isso se torna uma preocupação, a gente conquistar isso, né? De uma forma muito fixada, né? Já está demonstrando o sentimento oposto dentro de nós. A necessidade premente de sermos amados, né? Lógico que todo mundo quer ser amado, né? Ninguém quer ser odiado, né? Então nós queremos ser amados. Mas quando isso fica muito forte, uma preocupação obsessiva por ser amado, né? Demonstra que eu não me sinto amado, que eu não me amo, que eu acho que eu não tenho valores. Então eu fico esperando essa confirmação de fora, né? Dos valores que eu duvido ter, né? Por isso que aí que está a compensação. Eu quero que venha de fora a confirmação daquilo que eu acho que eu não tenho, entendeu? Então, ok?
Certo? Então vamos lá, né? Isso aqui é só para a gente engrenar aqui. Vamos em frente aqui. Porque os seus alicerces são frágeis, logo ruem as construções de bem-estar que se aparenta possuir, tombando-se em angústias reprimidas e agressões por transferência emocional para compensação íntima, né? A Ítala colocou, cadê a autoestima, né? Exatamente, né? E a autoestima não é algo assim que você consegue, como se fosse um verniz. Ai, deixa eu me pintar com a autoestima aqui, né? Como na frente do espelho, ai, deixa eu me pintar aqui. Como se fosse passar um batom, né? Não é assim, né? A autoestima é algo muito mais profundo que tem a ver com conhecer-se, detectar-se os valores, né? Detectar os valores que possui, né? Então é algo progressivo, é algo a ser conquistado, né? Através do autoconhecimento. Passar maquiagem, né, Ana Espina? Exatamente, é. Não é passar uma maquiagem, um verniz, né? Mas é uma conquista de autoconhecimento, né, Ítala? Né? Então, os seus alicerces são frágeis. Quando a gente se lança para essas buscas compensatórias, seja de prazer, através do dinheiro, através né, dos imóveis, das conquistas materiais, embora tenha o seu valor, mas eu começo a compensar muito, né? Beleza física, como a gente falou, popularidade, né? Uma pessoa muito popular, então a gente começa a colocar muita energia compensatória, né, nessas buscas, né? Os alicerces lá por dentro, a base está frágil. A base está frágil, porque ela não foi construída do self, a estruturação do self, a estruturação do eu verdadeiro, das qualidades, das virtudes, do auto-amor, do autoconhecimento, né? De toda aquela estruturação é, positiva, né? Dentro de nós, gradativa, porque é advinda do autoconhecimento e do auto-amor que vai se desenvolvendo, né? Do crescimento do self, né? Então, isso seria o alicerce, isso seria a base, né? Mas aí não tem essa base. O self está pouco desenvolvido, o self está timidozinho. E o ego está inchadão, o ego está expandido, inchado, buscando fora de si as afirmações, as confirmações dos valores que ele sente não possuir, porque o self está pouco desenvolvido lá dentro. Entendeu? O ego ele incha para tentar conseguir a apreciação social, a valoração social, né? As pessoas, nossa, como a pessoa é, né? Aí começa a citar as qualidades, mas assim, qualidades vistas de fora, né? Vistas de fora, a aparência do sucesso, né? Tão almejado, sucesso, tal. Ok, certo? Então, os alicerces estão frágeis, porque não são baseados no autoencontro. A Yara Sabina, então o ego é o verniz, certo? O ego, ele é uma parte, é um departamento da mente. Só que é a parte que faz o contato com o mundo de fora. Nós estamos usando o ego aqui também. Nós usamos a razão, as percepções. O ego, ele se utiliza, ele é um departamento do espírito, vamos dizer assim, da mente espiritual, né? Que usa, que na matéria ele se enraiza nos sentidos para entrar em contato com o mundo material, para fazer a interface com o mundo material. Só que quando ele começa a dominar demais, ele começa a se expandir demais, né? Ele acaba dominando, ele acaba se tornando o mais importante dentro da nossa mente, vamos dizer assim. Aí é um terror, né? Aí o ego, aí é um terror, porque ele não tá dirigido pelo self. O ego é que está dirigindo. É quando a gente faz, a pessoa está se achando, né? Se achando.
né? É quando o orgulho está muito grande, é quando a vaidade está muito grande, né? Os desejos de domínio, de expansão, né? De conquista, mas conquista pela conquista, não é conquista para fazer o bem, não, é conquista, é só desejo de poder, de ganância, né? Então é o ego inchadão. Todo o problema da civilização hoje é o ego inchado, tá, pessoal? A Joana de Anjos fala que todos os defeitos sociais que a gente tem, que são os defeitos do evangelho, os defeitos que o evangelho estuda, né, que a gente estuda no Espiritismo, são os filhos diletos do ego inchado. Tá? É o ego funcionando de uma forma anômala, de uma forma anômala. Não é na sua forma virtuosa, na sua forma correta, equilibrada. Ela só vai conseguir isso quando o self estiver dirigindo, quando o self estiver coordenando. Aí o ego ele obedece o self, porque ele obedece os ideais superiores, os ideais espiritualizantes, os ideais de fraternidade real, né? Os ideais de humanidade real, de bondade, de tudo, né? Tá? Então aí o self passa a predominar. Aí o ego se equilibra e fica um excelente trabalhador, um excelente funcionário, tá? Certo? Então, por isso que falava aqui, quando os alicerces são frágeis, logo ruim. A pessoa conquista, conquista, daqui a pouco entra em depressão. Porque a filha fez não sei o que lá, porque o filho não sei o que, porque a esposa não sei o que lá, ou né, qualquer outra coisa. E a pessoa não tinha instrumentos em si, não se preparou a vida inteira para lidar com esse tipo de adversidade, de contrariedade, de problemas mais profundos que atingem a alma, que doem na alma, que a gente tem que se preparar, a gente tem que se instrumentalizar para passar por essas situações mais difíceis. Porque se a gente tiver uma visão muito superficial da vida, uma busca muito superficial, muito fútil da existência, a gente não tem instrumentos para lidar com as grandes dificuldades, com as grandes dores, com as grandes perdas, com as grandes mudanças. A gente não tem estrutura para lidar com essas coisas. Não dá para improvisar onde você não foi estruturando. Não dá para querer construir um edifício em 2 dias, aquilo que você tinha que ter feito ao longo de anos, ao longo de décadas. Mas por isso que os espíritos falam, coloque, estruture a sua casa sobre a rocha, não estruture sobre a areia. Como diz Jesus, né, naquela parábola, né, da fé, né, sobre a rocha, não sobre a areia, né? É isso, pessoal. É isso. Então, quando a pessoa estrutura, ela vai estruturando as suas buscas, seus ideais, seus desejos, né? De crescimento, de melhora, de... Quando ela vai se estruturando passo a passo, ela vai se preparando também para as grandes provas da existência. E ela sempre vem. Mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, a gente passa por grandes provas. Grandes porque a prova é apropriada para mim. Às vezes para mim é grande, para o outro não é. Às vezes para o outro é grande, para mim não é. É apropriada para mim porque ela pega no meu calo, né? É aquela provazinha que veio, né? Bem certeirazinha no meu calcanhar de Aquiles. Naquilo que eu preciso me aprimorar. Naquilo que é meu ponto fraco, que eu vim aqui para desenvolver. Então a vida ela vai dando recursos para a gente se aperfeiçoar, para a gente se estruturar, para a hora que venha certas provas mais agudas, a gente tem a estrutura para entendê-las. Ah, isso aqui tem a ver com aquilo que a gente estuda lá, com o espiritismo, tem a ver com a lei de causa e efeito. Ah, agora eu entendo. Isso aqui tem a ver com expiação, tem a ver com coisas do passado.
com a necessidade de perdoar, de compreender, né? Não é, João? Pedra no sapato, né? Cada um tem o seu calo, sabe onde é que o calo aperta, né? Né, Ítala, aquela prova que eu estou precisando é a mais apropriada, ou as mais apropriadas para mim, né? Certo? Então é isso, né? E nós podemos fazer como pessoas prudentes, né? Precavidas, cuidadosas perante a vida, que não é brincadeira, a vida não é brincadeira, né? A vida é algo muito sério, né? Que nós podemos levar de uma forma descontraída, mas há uma seriedade muito grande, né? Por detrás da existência. Nós precisamos entender e nos estruturar, né? Porque a gente fica só nas aparências, né? A gente fica só nas aparências e parece que tá um mar de rosa e coloca as fotos lá, e tudo bonito, sorridente, né? Só love, né? Só amor, não sei, paz e amor. Mas o íntimo das pessoas, as dores profundas, caladas, guardadas, reprimidas, né? As agressões sofridas ou as agressões realizadas, praticadas, né? Quer dizer, isso tudo tá lá explodindo, isso tudo tá lá suplicando, né? Olha para mim aqui dentro, cuida de mim aqui dentro, né? Me ajuda a melhorar aqui porque dentro tá difícil, né? Então, é isso que ela está dizendo aqui, né? Então, essas buscas irreais, o título aqui é Encontro com a Realidade, né? Encontro com a realidade. É lógico que nós temos dificuldade de olhar para a realidade de uma forma nua e crua, de uma hora para outra, né? Porque a realidade para nós, da nossa vida, da vida, do nosso interior, a realidade para nós é como um sol, que a gente ainda não consegue olhar com olhos nus assim. Nós não conseguimos. A gente só olha de relance assim, porque a gente não suportaria. A verdade, não há nada mais poderoso do que a verdade, né? Não há nada mais poderoso do que a verdade. Por isso que Deus é a verdade, né? Deus é a verdade, né? Não há nada mais poderoso do que isso. Então a gente tem que olhar com filtros ainda, né? Para que a gente possa se deter um pouco mais, ainda tem que ser com certos filtros, né? Não ficar muito também, mas de uma forma progressiva, é como um remédio, também gosto de comparar como um remédio. Um remédio que você tem que usar na dosagem correta, né? A verdade também é um remédio, né? Que nós vamos também usando esse remédio aí, aumentando as dosagens, né, desse nosso remédio aí, que é um remédio bom, no caso, né? Mas com cuidado na dosagem, né? Porque o mesmo remédio que dá a vida, ou que mantém a vida, pode matar, né? A verdade, quando a gente olha para ela assim, e a gente não está preparado para tamanha verdade, a gente pode até se alienar, como a Joana de Ângeles diz, né? A gente pode preferir até a loucura do que o enfrentamento com a verdade. Tá? Muitas pessoas entram por esse caminho, né? O caminho da loucura para não encontrar com a verdade. Diante da verdade, a pessoa fala, não, eu prefiro perder a noção, eu prefiro me alienar do que enfrentar a realidade, né? Então, é algo muito cuidadoso, né, que a gente tem que fazer. Há uma gama expressiva de atitudes humanas que estão longe de serem legítimas e resultam de posturas opostas à sua realidade, que é aquela compensação que a gente estava falando, né? De querer que todo mundo, não, todo mundo vai fazer o que eu estou fazendo e vamos e fala para um e fala para outro e tem que atrair todo mundo para aquilo que tá, eu acho que está sendo bom para mim, e, sabe? Tudo que é demais e tudo que, sabe, você começa a colocar muita energia naquilo de uma forma desproporcional assim, aquilo está dizendo o oposto. Está dizendo quão inseguro eu me sinto diante daquilo.
Eu não estou bem certo que aquilo é o melhor, então vem bastante gente junto comigo para diminuir um pouco o meu temor, a minha insegurança, porque aí com mais gente eu vou ficar mais seguro, né? Então, por isso que quando a gente está tranquilo mesmo, seguro, a gente não fica preocupado se os outros estão aceitando ou não, se estão concordando ou não, né? A preocupação não é maior, não é convencer todo mundo de que a gente tem razão. Não é o mais importante, né? Só seria o mais importante se eu estivesse em dúvida sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre o como eu estou pensando, ou como eu estou me conduzindo. Se eu tivesse dúvidas, aí que eu, por compensação, eu tento trazer todo mundo para pensar como eu e fazer como eu, né? Porque é a insegurança que está guiando o meu comportamento, né? Vocês entendem? Então, uma atitude fanática, por exemplo, é uma atitude compensatória. É um mecanismo de compensação, até como explica Joana de Ângeles, né, no Ser Consciente. Isso aí faz parte da psicologia, faz parte do conhecimento da psicologia, né? Há muito tempo, desde Freud lá, tal, né? É um dos mecanismos de defesa, né? Tá? A compensação. Então, todo exagero, por exemplo, o puritanismo, né? A pessoa muito puritana, que é diferente da pessoa que busca a pureza mesmo, no sentido de melhoria, de aperfeiçoamento de hábitos, melhoria de vibração, seleção de materiais, de coisas de uma forma natural, saudável, espontânea, legítima, né? Isso é legítimo. Dentro do Espiritismo a gente compreende isso. Essa higiene mental, essa higiene comportamental, né? Ok. Mas o puritanismo, né? O puritanismo é diferente, né? Quando eu quero parecer puro, então eu me visto de uma pessoa pura, né? Então a pessoa pura não pronuncia certas palavras, a pessoa pura não, né? Aí tem todo um código de etiquetas lá muito rígido, em que a pessoa se controla de modo muito formal e também quer controlar os outros, porque vigia a si mesmo, né, dentro de um quadradinho e fica vigiando os outros, as mínimas atitudes alheias, né? Acaba virando o fiscal da natureza, tá fiscalizando a natureza, né? Fiscalizando, né? As menores atitudes de filhos, filhas, né? Todo mundo, né? Não é, pessoal? Só que de vez em quando a pessoa dá umas escorregadas, né? Porque vem à tona aquilo que ela tenta reprimir. Porque o puritano, ele está tentando reprimir, às vezes, sentimentos muito adversos, muito contrário daquilo. Né? É comum até, não é nada de extraordinário a gente ver. Às vezes uma pessoa que levava uma vida toda dissoluta, uma vida tal, e de repente entrou para a religião, seja ela qual for, entrou para a religião. Agora a pessoa virou religiosa, né? Aí coloca lá a roupa de religioso, né? Seja qual for, né? Se veste e age como, né, é colocado para agir dentro da religião e tal. Aí às vezes começa a cair nesse comportamento puritanista, né? Por quê? Porque não venceu, ainda traz as culpas dos erros do passado, né? Do passado assim, passado recente, né? Daquilo que fez em vários campos, né? Daquilo que aprontou, né? Então, e aqui a gente não está julgando as pessoas, nós estamos analisando o mecanismo, a gente está analisando como é que funciona, né? Então a pessoa, para combater aquilo que está dentro dela, que ela mesma não se perdoa, que ela mesma nem se permite entrar em contato com alguns conteúdos, ela começa a ser exigente demais com os outros. Começa a ser crítico demais, exigente demais, né? Perfeccionista, né? Puritano, tal, entendeu? Que é uma forma de combater fora aquilo que eu não consigo vencer dentro, que é o meu passado. Isso uma boa terapia ajudaria,
Uma boa terapia ajudaria. Autoencontro, autoperdão, falar a respeito do que fez, do que aconteceu, do que sofreu, do que fez sofrer, né? Diluir esses conteúdos. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Diluir esses conteúdos, essas culpas que traz, de uma forma real, entrando em contato com o eu real. O eu real ficou lá, reprimido. Ah, não, isso aí é um passado que eu não quero nem falar, é um passado. Só que é um passado que está vivo lá dentro da pessoa, fazendo ela sofrer e fazendo os outros sofrerem também. Porque se tornando muito rígido, muito rígida, inflexível, né, acaba também, né, fazendo os outros sofrer, os filhos e, né, e todos que convivem, né? Tá? Então isso acaba sendo muito comum dentro das religiões, independente da religião, né? Independente. Porque a gente busca na religião, né, o Evangelho, Jesus, os comportamentos ideais, os comportamentos superiores, a gente busca e tudo bem, a gente deve buscar, né, o Evangelho, a melhoria. Só que essa busca ela tem que partir do real, do encontro com a minha realidade, e não aquele verniz que a gente chega lá, então tá, você vai entrar na religião, vai entrar na nossa casa espírita, então vamos passar um verniz aqui. Vamos dar uma maquiada boa aqui para você, né? Vamos criar uma máscara bem legal assim. Agora você pode entrar, aí não tá todo mundo de máscara aqui também. E na verdade estamos todos ali, né? Com o nosso interior ainda muito necessitado, a nossa criança interior, né? A nossa criança interior sofrida, trazendo lembranças do processo educacional que passou, problemas de adolescência, problemas da fase adulta, problemas de todo lado, né? Se eu fosse conversar com cada um de vocês aí, cada um era uma história, era um drama, era um sofrimento, né? Era um romance, era uma vida difícil, né? Eu tenho certeza, tá? Não é, pessoal? Então aqui eu estou falando assim numa boa, né? Não estou criticando a casa espírita, nem o espiritismo, nem a busca de melhoria. Eu só estou dizendo que a gente precisa partir dentro de nós da nossa realidade. Ah, vamos buscar o evangelho? Vamos. Então tá, como é que eu estou? Como é que eu tenho estado? Como é que eu tenho vivido? Né? Como é que eu tenho lidado com os meus sentimentos? Né? Como é que Jesus propõe que a gente lide? Né? Então, como é que é fazer isso comigo? Me perdoar, me ajudar, me compreender, também me levantar, né, das quedas morais, tal. Até para que eu realmente trabalhe esses conteúdos e consiga ajudar também outros a fazer o mesmo processo. Não fugindo de si mesmo para uma atitude de contemplação espiritual, né? Não, mas desconectado de si mesmo, né? Não é isso. Mas é partindo da sua realidade e buscar sim a elevação, buscar a mudança, né? A renovação interior, mas partindo do algo mais profundo, né? De algo mais profundo. A Edna, todos temos caídas e recaídas, exatamente. Inclusive lembrando que pode haver recaída também, né? Exatamente, né? Lembrando que essas recaídas acontecem, né? As fragilidades que não foram superadas, né? Certo, pessoal? Então, isso é um desafio para todos nós, é um desafio para mim também, é um desafio para todos, tá? É um desafio próprio do ser humano, né? Olhar para dentro de si, buscar se tratar, buscar se ajudar para ter mais condição também de efetivamente ajudar o próximo. A gente não fala que a gente tem que amar o próximo, fazer a caridade. Só que quando a gente não se encontra, quando a gente não se cuida, o nosso modo de ajudar, entre aspas, o próximo, acaba sendo um modo todo complicado, entendeu? Que às vezes, né, podia ajudar melhor, podia ajudar de uma outra forma, né? E às vezes a gente acaba até desajudando, né? Porque algumas deficiências nossas vêm à tona
prejudicando, né, a nossa convivência e tal. É natural, mas é um trabalho para a gente realizar, né? Tá? Ressalvadas algumas exceções que ocorrem nos idealistas não apaixonados, nem extremistas. Olha que interessante, né? Então, ó, as ressalvas aí, tem as exceções disso que a gente estava falando, né? No trato com o desejo de pureza ou de religiosidade, né? As buscas que a gente quer fazer de ajudar o próximo, e tal. Mas partindo da nossa realidade, né? Aqui a Joana fala, olha, ressalvadas algumas exceções que ocorrem nos idealistas não apaixonados, nem extremistas. Né? Aqui não é só o campo da religião, aqui em todos os campos, tá, pessoal? Vamos enxergar de uma forma bastante ampla, né? A gente citou a religião porque a gente falou do puritanismo, essa coisa toda, mas isso aqui dá para a gente expandir para todos os campos, né? Então, os idealistas não apaixonam, mas não é bom estar apaixonado? Em termos, né? No livro dos Espíritos, Allan Kardec fala, né, sobre a pergunta sobre a paixão, né? Se não era interessante, não era bom, né? Eu não lembro agora exatamente o como ele formulou, mas Allan Kardec pergunta, fala, mas não, a paixão não seria uma coisa boa, né? Aí os espíritos falam assim, olha, a paixão é como um corcel, não é um corcel daqueles carrinhos antigos não, tá? É um corcel de um cavalo, né? Um corcel negro, um cavalo poderoso, aquele cavalo, né? Assim, a paixão, os espíritos falam, é como um corcel que precisa ser controlado, entendeu? É a força do desejo, né? Tem que ser bem administrado, porque senão pode nos levar para o precipício, pode nos levar para situações difíceis, entendeu? Tem que ter ali um certo controle, tem que administrar. Se deixar correr solto por conta, né? O desejo por conta, aí vai nos levar para situações complicadas, tá? Por isso que os idealistas não apaixonados. Aqui, apaixonados está lidando de uma forma mais negativa, né? A paixão já meio desequilibrada, já está meio. A pessoa está meio fascinada, meio deslumbrada, acaba sendo extremista em alguns aspectos, né? Acaba sendo extremista. Então, a maioria, olha que interessante, ó. A maioria dos que vociferam contra, a maioria dos que vociferam, o que que é vociferar? Mas não pode, não sei o que, vociferar, né? Como se fosse uma fera, ok? A maioria dos que vociferam contra. Contra o que, Alexandre? Seja o que for, ela diz aqui, seja o que for. Só o fato de você começar a querer vociferar e ser desequilibrado e agir de forma extrema, apaixonada, isso é muito fácil dos espíritos nos induzirem, os espíritos obsessores, aproveitarem a nossa raiva, aproveitar a nossa cegueira, nosso extremismo, nossa paixão descontrolada. É muito fácil a gente se tornar marionete na mão dos espíritos obsessores. Muito fácil. Quando a gente perde a serenidade, quando a gente perde o equilíbrio, quando a gente perde o bom senso, a paz interior, né? Quando isso fica em segundo plano e o que vem é né, essa coisa revoltada, indignada, não sei o quê, é sinal que nós não estamos enxergando a situação com a clareza necessária. Nós não estamos enxergando as coisas de uma forma correta.
Porque o modo de enxergarmos está nos levando ao desequilíbrio. Sempre que o modo da gente enxergar nos levar ao desequilíbrio, é sinal que nós não estamos enxergando da forma correta. Porque se eu ampliar um pouco mais, se eu me acalmar e começar a ampliar um pouco a minha visão, né? E sair daquela coisa mais limitada, mais extremista, mais, né? Se eu começar a expandir, né? Eu vou ver, eu vou entender que mesmo coisas que eu não concordo, mesmo coisas que eu não aceito, mesmo coisas que eu não quero, que eu não acho bom, né? Elas ocorrem ainda independentes da minha vontade. Fazem parte da vida, até porque nós estamos numa vida em que há pessoas muito diferentes, com necessidades ainda muito diferentes. E eu estou inserido no meio dessa vida aí. Então as coisas não vão ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mesmo que elas sejam corretas. Mesmo que eu ache que elas são corretas. Ok, pessoal? Tá? Então, quando a minha visão é uma visão que está muito limitada, aí eu começo a me desequilibrar. Porque eu deixo o medo tomar conta, eu deixo a raiva tomar conta. É porque eu não estou tendo fé. É porque eu não estou confiando. Eu não estou enxergando a vida de uma ótica maior, né? Eu não estou enxergando, eu perdi essa visão. Eu me fixei no aqui e agora, eu me fixei num pontinho aqui, no momento, espaço-tempo aqui, e aqui eu estou brigando com uma coisa que não está sendo do jeito que eu quero, e porque não pode, o ser humano não pode ser assim, não pode fazer assim, e não sei o quê. Calma. O ser humano ainda é o que é. As coisas ainda são o que são. E não sou eu que vou mudar isso da noite pro dia. A única coisa que eu posso mudar é respirar um pouquinho. Nesse momento, a única coisa que eu posso mudar nesse momento é a mim mesmo, né? É voltar para mim, porque eu perdi o endereço de casa. Eu perdi o endereço, saí de casa e não sei voltar. Que casa, Alexandre? Eu mesmo, a minha casa mental. Eu saí de mim, me fixei em alguma coisa que eu queria que fosse de tal jeito e não estou sabendo voltar para mim. Então a gente tem que lembrar o endereço de casa, voltar para nós, voltar, nos reconectarmos, respirarmos, nos conectarmos com o alto, fonte de todo amor, de todo saber, de toda verdade, né? De toda luz, de toda paz. Aí as coisas começam a melhorar. Aí a coisa começa a se harmonizar de novo. É quando eu lembro quem eu sou filho de Deus, fui criado há muitos milhares e milhares e milhares de anos. Estou numa trajetória muito tempo, muito longa, e vou viver pela eternidade. Então a gente tem que voltar a esse sabor de eternidade. Vai ler um livro, vai ouvir uma música, né? Faz lembrar quem somos. Sempre quando a gente tiver na mente turbilhonada, essa coisa, né? Insegurança, meu Deus, o que que vai ser? Né? Volta e lembra, você é filho de Deus, herdeiro do universo. Embora estejamos no aqui e agora, né? Nós temos a eternidade pela frente, tudo vai se modificar. Nós vamos passar por tudo que precisarmos passar, nós vamos superar tudo que precisarmos superar, nós seremos felizes. Se tem uma coisa certa na nossa vida é que nós seremos felizes. Eu digo na nossa vida espiritual, ao longo do tempo, nós seremos felizes, entendeu? Então, quando a gente começa a lembrar, né? Quando a gente começa a lembrar dessa grande realidade, dessa grande verdade profunda, aí o momento do aqui e agora, as contrariedades pequenas ou grandes, elas perdem muito valor. Elas perdem muito valor. Porque agora eu encontrei uma coisa muito maior.
Os meus ideais não são ideais de supremacia no aqui e agora. E aí eu fico vendo só a coisa negativa, eu fico vendo a coisa pessimista, né? Os ideais de crescimento, eles dizem respeito ao espírito imortal. Não é a respeito de supremacia aqui na Terra. Entendeu? Jesus deu essa grande lição. Né? Muitos que se aproximavam de Jesus queriam supremacia, queriam domínio. E Jesus demonstrou que ele não veio para este domínio. Ele não veio para demonstrar superioridade sobre os outros na base da violência, da força, né? Ele veio para mostrar a importância da vivência equilibrada, da vivência amorosa, da vivência espiritualizada, né? Com vistas ao crescimento espiritual, né? Então é isso, né? Quando a gente esquece disso, aí a gente começa a ficar meio atrapalhado com as coisas do aqui e agora, né? Quando a gente está vivendo só essa realidade, muito identificado com essa realidade aqui, do momento presente aqui, né? A vida material nossa. Mas nós temos que nos desidentificar um pouco dessas coisas ao nosso redor, tudo que está ocorrendo ao nosso redor, nos identificarmos mais com a realidade profunda. Isso não é fuga, né? Isso é o grande encontro com a nossa realidade, né? Certo? Ok, pessoal. Não sei se está fazendo sentido para você, né? Então, só terminando o raciocínio aqui, olha, a maioria dos que vociferam contra o quê? Seja o que for, ela diz aqui. Seja o que for. Você está lá vociferando contra, você está pondo muita energia, se desequilibrando, você já está no caminho errado, tá? E o que acontece dentro de você quando você faz isso? Mascara desejos subconscientes, que reprime por falta de valor moral para expressá-los com nobreza. Então, quanto mais a gente expressa dessa forma, mais nós estamos expressando o quê? Expressando a sombra. A sombra. Estamos expressando o vazio, a falta de amor dentro de nós, a falta de entendimento, a falta de crescimento espiritual, de espiritualidade, né? Falta de equilíbrio, é um monte de faltas que a gente está expressando quando a gente começa a vociferar, né? Ok? Então a gente está expressando, na verdade, nosso nível evolutivo, a falta, né, de muitas coisas que nós podemos, né, e preencheremos, né? Preencheremos, teremos que preencher, teremos que desenvolver. Mas, por enquanto, quando eu não tenho consciência disso, eu só fico vociferando. Eu só fico vociferando e não adianta nada, não muda nada. Não muda nada na vida, não muda nada na família, nem dentro de mim. É como se eu ficasse dando um murro no vazio. Quando você fica lutando com a sombra dentro de mim, lutando com a sombra fora de mim. Os aspectos sombrios da vida, né? Você fica lutando contra os aspectos sombrios. E você fica dando murro no vazio. Por quê? Porque você está lutando contra a falta, não é com a presença de alguma coisa, é com o vazio de alguma coisa. É o vazio dentro de mim que está brigando com o vazio fora de mim. Está dando murro no vazio. Vocês entendem como isso não vai produzir nada? Vocês percebem como isso não vai desenvolver nada? A gente só vai gastar energia, vai ficar esmurrando o vazio. Olha que acaba o dia, você está lá todo suado. Deu um murro no vazio o dia inteiro. Ficou vociferando na internet ou qualquer lugar, esbravejando, dando um murro no vazio. A sombra não deixou de ser sombria porque você ficou vociferando. Porque você ficou brigando com a sombra. A sombra não deixou de ser sombra. Porque a única coisa que faz a sombra desaparecer, o que que é? O
que faz a sombra desaparecer? Hã? Me dizem aí vocês. O que faz a escuridão desaparecer? É você ficar dando murro na escuridão? Hã? É a luz. Somente a luz faz a sombra desaparecer. Somente a luz desfaz a sombra. Entendeu? Somente o conhecimento profundo, o amor legítimo vai desfazendo, vão desfazendo as sombras multimilenárias do nosso planeta e que dirá de nós mesmos, né? Somente a luz, entendeu? Você está num quarto fechado, todo apagado, vai ficar esmurrando a sombra, não vai adiantar nada. O que vai adiantar é fazer luz, entendeu? Aí a gente vai trabalhando a luz, né? Por isso que Jesus falou, brilhai a vossa luz, né? Brilhai a vossa luz. A gente não ficar andando em trevas e ficar brigando com os vultos nessa treva aí, né? Com as outras sombras, com os defeitos no outro, né? Como é que a gente entende isso, né? Como é que a gente entende isso na prática? Toda vez que você fica valorizando muito o defeito, muito o errado, e você fica muito reclamando, muito focado, muito vociferando, você está pondo energia na falta, não é preenchendo nada. Entendeu? Você está gastando. Quando você olha para dentro de você e você só olha assim e vê, ai, eu tenho que melhorar o meu orgulho, ai, tenho que melhorar a minha vaidade, ai, meu Deus, eu tenho que melhorar não sei o quê, e fica muito focado naquilo que está faltando, naquilo que está faltando, naquilo que está faltando. Só vai aumentando a aflição, o desânimo, o desespero, né? Então, isso não é produtivo. Tem muita gente que quer fazer reforma íntima. Vamos fazer reforma íntima, né? Reforma interior. Só que só fica focando em defeitos. Ai, meu Deus, eu fui orgulhoso de novo. Ai, meu Deus, anota lá e foi orgulhoso. Foi orgulhoso mais uma vez, pela 50ª vez hoje, né? Então, isso não funciona. Nós focarmos na sombra não funciona. Muito melhor focarmos no amor. Muito melhor focarmos naquilo que nós vamos fazendo de bom, na luz que vamos desenvolvendo dentro de nós. Então, a melhor forma de desfazer a sombra é fazer luz. Como é que eu faço luz, Alexandre? Conhecimento e trabalho. Sabedoria e amor. São coisas reais. Não adianta eu ficar brigando comigo porque eu tenho vazios dentro de mim. Não adianta eu brigar com os meus vazios. O que adianta é eu estudar. Deixa eu pegar um livro então. Deixa eu pegar um livro, deixa eu ler, deixa eu aprender, deixa eu participar do estudo, deixa eu fazer caridade, né? Exercitar a luz, entendeu? Exercitar a luz, a oração, a meditação, né? Então são tudo coisas reais em que a gente foca na luz que nós podemos acender. E isso dentro de nós através de hábitos que não nos custam nada, apenas a disposição para fazermos, né? E também fora de nós, quando nós ficamos muito focados nos defeitos alheios, nas supostas quedas alheias, sejam elas pessoas próximas ou distantes, né? Mas quando a gente começa a valorizar demais as quedas alheias e potencializar demais os problemas micro ou macro do planeta, nós estamos focando na sombra. Nós não estamos gerando luz. Nós estamos apenas nos atormentando. Estamos apenas gastando energias preciosas com aquilo que a gente não tem condição de mudar. Né? Se eu primeiro não mudar dentro de mim, eu tenho que começar a gastar essa energia comigo. Então vamos fazer uma atividade física para melhorar a condição física, vamos ler um bom livro, vamos tomar um passo no centro, vamos, né, trabalhar com a mediunidade, certo, pessoal? Vamos fazer aquilo que, ok? Aquilo que está no nosso poder. Não vamos sofrer pelo que não está no nosso poder, tá?
Ok? Certo? Vamos terminar isso aqui hoje, hein? Nós não saímos daqui enquanto. Vamos fechar aqui a live. Deixa eu pedir para os obreiros aqui fecharem a live. Fechar a live. Ninguém sai dessa live aqui antes da gente terminar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Aproveitar a parada aqui. Já está no segundo dia já desse capítulo, né? Vamos terminar. Hoje eu termino isso aqui. É que tem conceitos assim que eu não consigo muito assim, passar muito rápido por certos conceitos sem trabalhar, sem digerir. É muito precioso isso aqui para a gente passar correndo assim. Você nem viu direito lá certos conceitos, né? Então eu não consigo, né? Eu acabo querendo digerir melhor, né? Ok? Então acho que isso aqui ficou claro, né? Toda vez que a gente vê assim uma certa causa, parece uma causa muito nobre, tá? Então vamos lá. Parece uma causa muito nobre, maravilhosa causa, não sei o quê, mas você fica lá vociferando e você fica lá, né? Aquela atitude extremista, a causa em termos de marketing, de propaganda, é maravilhosa a causa, tá? Só que o como se faz a coisa, o como se conduz a coisa, é esse vociferar. Aí tem coisa para todo gosto aí, né, pessoal? Tem para todo gosto, tá? Vocês devem lembrar aí das coisas que vocês veem, né? Porque as pessoas não conseguem expressar, não conseguem trabalhar com aquilo ou ajudar aquilo que elas querem ajudar de uma forma mais nobre, né? De uma forma mais produtiva, né? Quer ser tudo na agressividade, tudo na, né? Na forçação de barra, tudo na gritaria, na violência. É isso, né, pessoal? É isso que ela está falando aqui, né? O indivíduo puritano que fiscaliza a má conduta alheia projeta o estado interior que procura combater noutrem. Aquilo que a gente já falou, né? Porque não se dispõe a fazê-lo em si, tá? Então, a pessoa tem necessidades em si que ela não se detém, ela não para se trabalhar, aí ela projeta no outro e fica combatendo no outro, como se as intenções malignas, as intenções negativas fossem do outro. Aí ela fica brigando, vigiando a conduta do outro. Mas porque ela não está percebendo que ela está projetando, está se projetando, se vendo no outro. E como ela conhece muito bem certos sentimentos inferiores ou atitudes inferiores, porque é disso que ela está fugindo dentro de si, então ela tem uma capacidade de enxergar as intenções nas pessoas, às vezes verdadeiras, às vezes não verdadeiras, mas ela tem uma facilidade de enxergar defeitos no outro, ou intenções, ou seja lá o que for, que é incrível. Por quê? Porque ela conhece bem daquilo, né? Entendeu? É daquilo que ela está fugindo dentro de si. Então ela enxerga, né? Ok? Certo? Mas ela não faz dentro de si, né? O crítico mordaz, persistente, de olhar clínico, né? Esse olhar clínico que eu estava falando, né? De olhar clínico para os erros e misérias dos outros é portador de insegurança pessoal, mantendo um grande desprezo por si próprio e compensando-se na agressão. Estão vendo? É sempre esse mecanismo compensatório, né? Aquilo que eu estou exigindo, a perfeição que eu estou exigindo muito nos outros é justamente a perfeição que eu não tenho. E o tamanho da energia que eu coloco para vigiar os outros é o tamanho do vazio, da imperfeição que eu tenho. É proporcional aí, certo? Ok? Da insegurança, né? Da insegurança. Quando eu me sinto muito impotente dentro de mim, muito inseguro, muito sem valores, né? Que eu tenho, mas eu não conheço. Eu tenho porque a presença divina está dentro de cada um de nós. Nós temos potenciais, nós temos valores a desenvolver, mas precisamos nos deter nessa busca.
Isso sim é reforma interior, isso sim é mudança íntima, é valorizarmos muito mais a presença divina dentro de nós do que os vazios, os supostos defeitos, né? Que são, na verdade, a expressão da falta, tá? A Tânia colocou, a Tânia Andrighetti aqui, é a trave no olho, exatamente, isso mesmo, perfeito. Excelente lembrança, a trave no olho que Jesus falou. Jesus é um excelente psicoterapeuta, né? O melhor que já tivemos aqui no planeta, né? Então ele já sabia disso, desse mecanismo de projeção, de compensação, de querer tirar o problema que está no olho do outro e o nosso está pior. Ele falou assim, ó, vai tirar o cisco no olho do outro e no seu tem uma tora. Olha só a proporção que ele usou, né? Então é isso, né? Ok. Quem se identifica normalmente com as dores e aflições, a humildade exagerada, portanto, inautêntica, exterioriza inconscientemente um estado paranoico, ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si. Então, esse aqui é um outro aspecto também que está aqui junto, né, faz parte desse raciocínio, muito importante, né? Muito importante. A gente quer ser virtuoso, né? Então vamos pensar, nós queremos ser virtuosos porque a gente viu que ser virtuoso é bom, e é bom porque as pessoas veem a gente como uma pessoa virtuosa e tal, e eu vejo no Evangelho que a gente tem que ser virtuoso, eu quero ser humilde. E aí, o que que eu faço querendo ser humilde? Eu introjeto as dores, eu me identifico muito com as dores e aflições, né? E eu fico o sofredor. Eu entendo humildade como ser o sofredor. Então eu sou a pessoa sofredora. Porque eu sofro por tudo. Tudo nesse planeta me faz sofrer, né? Eu sofro por tudo. Porque eu internalizei, eu acho que humildade, eu concluí lá que ser humilde e ser caridoso é você sofrer pelo mundo, é você sofrer pelas dores de todo mundo, né? Aí eu só fico sofrendo o tempo todo. Eu fico lá, né, naquela atitude, né, de suposta humildade, uma humildade exagerada, né, humildade exagerada, é, que não sabe ver coisas boas dentro de si, porque eu não tenho nada de bom dentro de mim, porque eu sou uma pessoa muito atrasada, porque eu sou muito isso. Na verdade, né, é o que a Joana Jones fala assim, né, que é a face oculta da vaidade. É a vaidade que está escondidinha ali. Está querendo parecer virtuosa, falando dos defeitos que tem, porque não, porque eu sou muito defeituoso, porque eu sou muito isso, muito aquilo, eu não mereço essas coisas boas, porque, né? Humildade exagerada é a face oculta da vaidade, como diz a Joana de Anjos, né? Ok? Portanto, inautêntica, não é autêntica, não é a humildade verdadeira. Assim como a humildade verdadeira não é a gente se vestir mal, né? Eu muito tempo ia na região de favela, eu ia visitar as pessoas, né, as casas e tal. Eu ia às vezes tão mal vestido que eu acho que eu estava pior do que as pessoas que eu visitava. E depois comecei a pensar, né, para parecer que era, né, que estava ali junto, que era igual. Eu acabava passando uma ideia de desleixo, né? Acabava passando uma ideia de descuido, de desleixo, até de desrespeito às pessoas, né? Porque você vai visitar as pessoas, né? Você vai naquele desleixo todo, não é humildade, né? É a face oculta da vaidade, né? Então, inautêntica, né? Exterioriza inconscientemente um estado paranoico ao lado de insopitável desejo de chamar a atenção para si, né? Então, muito dessa nossa humildade, né? Se a gente for analisar em certos aspectos, como ela está falando aqui, é a face oculta da vaidade, do egoísmo, do orgulho, né? Quer chamar a atenção para si através de uma suposta humildade, uma suposta virtude, né? A Joana fala no livro Ser Consciente que
A virtude nunca será, a humildade, por exemplo, nunca será uma roupagem que a gente veste, uma coisa de fora para dentro. A humildade não é isso. A humildade é algo que cresce dentro de nós. Não é aquele verniz, daquela aparência, sabe? Não é. É algo que vem naturalmente dentro de cada um de nós. Você vê que coisa interessante? A humildade, ela não pode ter, ela não pode ter nem uma, uma supervalorização de si mesmo, nem uma subvalorização de si mesmo. Eu não posso me superestimar, nem me subestimar. Então, a humildade, ela seria uma correta visão a respeito de nós mesmos, ao máximo possível, né? É difícil a gente ter uma correta visão. Mas não é a gente se superestimar, nem se subestimar. Até a Joana de Anjos fala assim, né? A Joana de Anjos fala assim, que a gente não deve nunca se autodepreciar, né? Ficar se autodepreciando, ficar diminuindo o valor que você tem enquanto ser humano, enquanto indivíduo que está, né, batalhando e trabalhando para se melhorar, que nós não devemos nunca ficarmos nos autodepreciando, né? Mas também nós não devemos ficar nos autopromovendo, nos superestimando, né? Certo? Ok, pessoal? Tá? Então é uma visão mais equilibrada, nem para lá nem para cá, né? A gente está vendo aqui hoje muito o equilíbrio é importante, né? Deixa eu ver quanto é que falta aqui. Oh, meu Deus do céu. Não falta muito não, já está acabando. Rapidinho, tá? Vamos lá. Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, encontrando justificativas para os próprios insucessos e erros, teme-se sem estrutura emocional para libertar-se dos conflitos. Então, aqui na verdade ela está falando de vários mecanismos de defesa, né? Que ela está falando da racionalização, né? Você fica justificando, né? Fica justificando tudo que você faz, né? Como que para diminuir aquilo que você fez, até quase até para parecer certo, né? Porque a racionalização faz isso, né? Ela tenta torcer o errado para parecer certo, né? E o certo para parecer errado, né? Aquele que sempre racionaliza todas as ocorrências, quer justificar coisas injustificáveis, é muito melhor falar assim, é verdade, tal coisa precisa melhorar, porque né, desse jeito está acontecendo isso, acontecendo aquilo, tal. É como se ficasse tentando dourar a pílula, né? Ficasse tentando dourar a pílula, passar chocolate para parecer mais gostosa. Não, a pílula é aquela daquele jeito, aquele gosto. A gente tem uma certa tendência, pessoal, de fugir dos significados negativos da vida. É uma tendência natural que a gente tem. É uma coisa negativa, a gente tem uma tendência a negar, a fugir, a não gostar. Só que nós precisamos aprender a lidar com os significados negativos da vida. Aprender a falar também de algumas coisas, de algumas situações, entender certos sentimentos. Nós precisamos entrar em contato com certas realidades, mesmo que elas não sejam tão agradáveis sobre nós ou sobre outra, né? Sobre certa ocorrência, né? A pessoa que não consegue fazer isso, ela fica sempre colocando panos quentes, ela fica acobertando, fica dourando, né? Fica sempre distorcendo as coisas, ok? Fica distorcendo. Não se permite enfrentar a realidade, porque é uma pessoa que não aguenta lidar com a crueza de algumas realidades, certo? Então a pessoa tem que sempre torcer daquilo, né? Para parecer uma coisa que ela não é, para parecer diferente, né? Certo? Ok, pessoal?
né? Só que não dá, né, pessoal? Às vezes fica ridículo certas situações, né? Porque ela tá tão óbvia o problema que houve, né? Certas situações, quer dizer, às vezes é tão óbvio que fica ridículo a própria pessoa ou as outras pessoas ficarem justificando aquilo, é ridículo, né? Fica ridículo, né? E demonstra uma falta de noção, né? Uma falta de percepção da realidade, né? De honestidade até, né? Falta de honestidade, né? Ok. Sem agressividade nem pieguismo ou ânsia de confissões injustificáveis, desvela-te aos teus irmãos, aos teus amigos, a fim de que eles se descontraiam e se te apresentem como são. Aquilo que a gente falava na semana passada, né? Quando você se desvela, os outros é mais provável que também se sintam à vontade para se desvelarem também, né? Fica mais espontâneo, né? Sem agressividade, você exigir da pessoa, fala a verdade, né? Porque isso não dá certo também, né? Você forçar a pessoa a falar coisas que ela não quer falar, ou se abrir de uma forma na base da violência, né? Não dá, né, pessoal? Mas também sem pieguismo, né? Sem pieguismo, sem ficar com atitude muito melosa, muito melodramática, né? Ou ânsia de confissões injustificáveis, né? Porque às vezes a pessoa também, por não perceber o momento, o grupo, as pessoas, às vezes se abre de uma forma, é, é, às vezes assim um pouco inconveniente, né? Porque ela às vezes fala algumas coisas no momento que parece não muito apropriado, né? E acaba não caindo muito bem, né? Por quê? Porque a pessoa estava com uma ânsia de confissões injustificáveis, que não se justificava naquele momento, não era o melhor naquele momento. Então ela está dizendo isso não é para que a gente não se desvele, mas para que a gente tome certos cuidados ao fazermos isso, né? A gente se precaver também, né? Desvela-te aos teus irmãos, aos teus amigos, a fim de que eles se descontraiam e se te apresentem como são, né? Mas faça isso de um modo que tome certos cuidados, né? Tem muita gente que fala, depois se arrepende, né? De ter contado certas coisas para um grupo que não estava preparado, nem não tinha maturidade para lidar com certas informações, né? Não pretendas ser o censor das vidas, perturbando os jogos das pessoas com a apresentação das tuas verdades, né? Olha que interessante. Não pretendas ser o censor das vidas, perturbando os jogos das pessoas. Que as pessoas estão lá, seja na família ou em algum grupo, elas estão lá com certos jogos, as máscaras, os papéis, né? Elas estão com certos jogos, né? Jogos que fazem parte da convivência. Me engana que eu gosto, né? É aquela coisa de convivência, né? Mas a Joana fala assim: olha, não pretenda ser o censor das pessoas, das vidas, perturbando os jogos. Então ela está dizendo assim: ó, perceba os jogos que existem, os jogos convenientes que existem nos vários grupos, né? Perceba esses jogos nos relacionamentos, né? Que às vezes você fala, ei, mas aquela pessoa está sendo falsa, viu? Porque ela falou para mim, ainda agora que ela falou mal da outra pessoa, agora tá lá abraçando, toda beijinho, não sei o quê, falando das virtudes da pessoa, não sei o que, né? Acontece isso, né? Nas festas, nos encontros. Aí a pessoa pode ser tentada a querer colocar, desvelar a coisa ali. Fala, fulano, mas você não estava falando mal dela? Você não estava falando mal dela agora há pouco para mim? Aí cria aquele climão, aquela situação, festa de final de ano,
né? Natal e tal, né? Aí vira aquele climão, né? Então ela está dizendo, ó, não pretenda ser o censor das vidas, perturbando os jogos das pessoas com a apresentação das tuas verdades, sejam elas quais forem, né? Eu falei aqui uma questão de relacionamento, mas poderia ser, né? Ok, pessoal? Então toma esse cuidado, né? Se lhes tiras o suporte de sustentação, se você vai lá e chuta o pau da barraca, o que que você tem para colocar no lugar? Se lhes tiras o suporte de sustentação, tens o que oferecer-lhes em termos de comportamento e segurança? Se você desfaz aquele jogo da pessoa, cria aquele embaraço, você tem o que colocar no lugar disso para ela não cair numa depressão, para ela não cair numa angústia, numa tristeza, né? Entendeu? Você tem o que colocar no lugar para aquele grupo, para aquele grupo não se sinta, não sinta que a situação azedou ali, às vezes com a sua participação, não é? Não é, pessoal? Então, é o cuidado, seja com uma pessoa, seja com um grupo inteiro. Às vezes as pessoas elas estão se sustentando em cima de certas verdades, certos conceitos ou certos comportamentos que pode até não ser o melhor naquele momento. Pode até não ser o mais ideal. Mas às vezes as pessoas não têm o que colocar no lugar daquilo se você tira aquilo delas. Entendeu? Então as nossas verdades, né, elas são as nossas amigas, ok? São as que sentam na nossa mesa para comer conosco todo dia. Eu gosto das minhas verdades. Se alguém vem e tira as minhas verdades assim de abrupto de mim, espanta as minhas verdades, eu vou ficar chateado com a pessoa. Afinal de contas, é das minhas companhias diárias aí, as minhas crenças, as minhas. Não é? Então, os outros também a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque elas também estão apoiadas em cima das verdades que são as amigas invisíveis dela, né? Da pessoa, né? Aí eu acho que para terminar aqui, só falta dois aqui, desculpa, pessoal. Vigia-te, pois, e descontrai-te, deixando-te identificar pelos valores grandiosos e pelas deficiências, assim facilitando aos que convivem contigo o mesmo ato de desvelamento e confiança, né? Aquilo que a gente já falou, né? As pessoas nos enxergando, né? A nossa verdade encontrando com a verdade dos outros, que é uma coisa mais gostosa do que essa. A nossa verdade encontrando, indo ao encontro da verdade do outro. É tão bom quando a gente fala alguma coisa e que a gente teria medo que o outro não gostasse, assim, que a pessoa não me visse de uma forma boa. Aí de repente a pessoa ela lida bem com aquilo. É super gostoso a gente se sentir aceito, a gente se sentir, né, compreendido, né? Então é uma coisa boa também da gente fazer com os outros isso, né? Somente com pessoas que conhecemos podemos sentir-nos realmente bem. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como é que a gente se sente bem com as pessoas? É quando nós realmente vamos conhecendo as pessoas. Vamos entrando em contato com a verdade das pessoas. Seja ela boa ou ruim, mas isso é aprofundar a relação. Seja o casal, seja a família, seja o grupo social. É quando nós vamos gradativamente nos conhecendo verdadeiramente. Não apenas aquele jogo de máscaras, aqueles jogos, né? Convenientes, mas agora a nossa realidade. Falando de sentimentos, falando de emoções, expressando emoções, né? Expressando coisas mais profundas que a gente tenha, entendeu? E que os outros tenham. Isso vai tornando a nossa vivência com as pessoas mais gratificante, mais profunda,
mais verdadeira, né? Mais enriquecedora, tá? Certo, pessoal. Então finalizamos. Acabei passando um pouco do tempo. Ultimamente eu ando falando muito, né? Preciso, preciso ir um pouco mais rápido, né? Mais 1h20 aqui a gente ficou, né? Estudando. Espero que tenha valido a pena para vocês aí, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, né? Agradecendo o auxílio espiritual que tivemos, agradecendo a Joana de Anjos com seus conceitos e que possamos realmente nos conectar, nos conhecer mais a nós mesmos e também aprofundarmos a relação com aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, para encontrarmos a presença divina em nosso íntimo, fazendo-a desenvolver-se, expandir-se, irradiar-se, harmonizando a nós e gerando benefícios em torno de nós. Auxilia-nos, Senhor, para que tenhamos uma excelente noite, produtiva, mas também de descanso, e que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos, né? Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Bom descanso. Amanhã a gente está junto aqui com o livro Missionários da Luz, tá bom, do André Luiz? Um grande abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.